Galera, boa noite. Segunda live dos arquétipos de 2022. Todo mundo muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Vocês sabem que a gente faz essas brincadeiras nessa live justamente porque nós estamos falando de arquétipos, de símbolos, de linguagem simbólica, que é a linguagem, a lindeza da maneira como o universo se comunica com a gente. Então, através do estudo dos símbolos, através do estudo, né, dos arquétipos, dessa linguagem que chega até nós, a gente pode fazer interpretações a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos pensamentos, emoções, das ocorrências mesmo na nossa vida, e a gente pode aprender com isso. É um jeito mais fácil de eu aprender do que eu ouvindo a verdade nua e crua, tá? O que a gente faz aqui? A gente começou na semana passada, então a gente faz aqui, ó. Nós tiramos uma carta, que é a carta das deusas da vida real. Então, ao invés da gente se inspirar apenas em modelos mitológicos ou arquétipos, né, que são abstratos, eu trouxe esse baralho aqui, que é o baralho das deusas da vida real. Na verdade, o nome do baralho é Mulheres e seus poderes de transformação, tá? E a gente sorteia uma cartinha que é para servir de inspiração pra gente durante a semana. Na semana passada, a gente tirou a Frida Kahlo. Então, nesse baralho, a gente tem mulheres da vida real que fizeram grandes feitos, grandes transformações e podem servir de inspiração para nós. Essa é a primeira carta que a gente tira. Depois a gente vai tirar, a gente não vai tirar, a gente vai falar da jornada dos arcanos maiores do Tarot Mystics, tá? Vai fazer a leitura da semana, vai responder perguntas. Então, se você tiver um tema que você quer consultar ou uma pergunta qualquer, pode colocar aqui no chat que eu vou responder. E nós vamos falar um pouquinho hoje, eu vou fazer uma espécie de contoterapia. A contoterapia é uma outra maneira da gente acessar essa linguagem simbólica que muitas vezes, a verdade nua e crua, como eu falei, a gente não consegue porque ela é muito feia, muito dura, muito complicada da gente ter acesso e entender e assimilar. Então, através dos contos a gente consegue passar essas informações. Eu vou passar informações do Bhagavad Gita, esse livro aqui. Então, vamos lá. Primeiro, então, deusas da vida real. Vamos lá. Oi, Gesa. Vamos ver quem vai sair hoje. Eu tô sorteando aqui. Essa tiara é os arquétipos, né? Live de arquétipo é assim. É aquela que eu aproveito para fazer umas maquiagens, usar uns arcos assim, umas coisas na cabeça, uns enfeites, aqueles que a gente não usa no dia a dia. Mas pode usar, viu, gente? Não é só porque disseram que é esquisito que não pode usar. Eu faço isso justamente para incentivar todo mundo a, perder a vergonha. Tiramos hoje a Marie-Louise Giraud. E ela, ó, é uma deusa da vida real que vai nos inspirar a solidariedade. Então ela está representando dentro desse baralho mulheres e seus poderes de transformação, a solidariedade. Não sei se vocês conseguem ver. Depois que terminar a live eu vou colocar a cartinha dela, as cartinhas tudo aqui nos meus stories, tá? Vamos ver a Marie-Louise Giraud. O que foi que ela fez? Por que essa autora escolheu a Marie Giraud para representar a solidariedade, tá? Ela, gente, foi a última mulher guilhotinada na França, a que morreu na guilhotina, a última. Perdeu o emprego durante a Segunda Guerra e, para sustentar os filhos pequenos, se inseriu em bordéis. E os principais clientes eram os soldados alemães. Pouco depois, ela começou a fazer abortos entre as suas companheiras de bordel. Claro, elas engravidavam, não tinham condições de ter os filhos, e ela como sabia fazer os abortos. Em 1939, a pena para quem fizesse aborto foi aumentada, aumentou, porque havia, né, um contexto ali de guerra e eles aumentaram a pena para quem fizesse aborto. Então, como ela fazia isso, como ela interrompia gravidezes indesejadas, e ela fez isso para 27 mulheres, ela foi decapitada em praça pública. Então, essa autora aqui, que é a autora desse baralho, ela não se propõe a julgar certo ou errado. Ela escolhe algumas mulheres, ela escolheu algumas mulheres
e associou essa mulher a um determinado atributo, uma determinada qualidade. Essa aqui ela atribuiu a solidariedade, que então via aquelas mulheres dos bordéis, colegas dos bordéis, sofrendo, sem poder ter os seus filhos, e ela ajudava elas a abortar. O que é solidariedade aqui nesse contexto? E aqui, gente, o arquétipo pra gente refletir durante a semana, tá? Quando nos liberamos de intenções individualistas e passamos a ver o mundo de forma coletiva, potencializando assim as nossas qualidades e atitudes em prol de um objetivo maior. E aqui a gente vê muito isso, né? Porque ela, independentemente do que ela acreditava, independentemente das suas crenças, da sua moral, ela foi solidária acima de tudo. Então, independentemente de qualquer julgamento que ela viesse a sofrer, inclusive morreu por causa disso. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Como é que a gente pratica a solidariedade? Como é que a gente se coloca hoje? Eu vejo muito, mas muito, assim, julgamento, sabe, gente? Julgamento é um negócio... Julgamento é assim, ó. Tudo que for diferente do que eu penso, tudo que for diferente de mim, e aí entendemos, né, por nós, o que a gente pensa, sente, faz, vive, como viveu, o que a gente conhece, né? Pode vir a sofrer um preconceito quando nós julgamos esse diferente. E solidariedade, para eu ser solidária com alguém, eu não posso julgar aquilo ali, senão eu já parto do princípio de que há algo de errado com o outro. Então a gente vê, muitas vezes a gente vê atos de solidariedade, né, especialmente de uma comunidade mais mais privilegiada para as comunidades menos privilegiadas, mas repletos de julgamento, repletos de preconceito. Então eu posso até estar sendo solidária de uma maneira material, né, uma maneira física, financeira, mas eu estou sendo solidária ao outro ser humano mesmo? Eu estou conseguindo desenvolver a solidariedade? Estender a mão para quem precisa, sem estar julgando se aquilo tá certo, errado, aquilo, enfim. É claro que a gente precisa, eu acredito, né, ter um conjunto de valores não negociáveis, um conjunto de valores que daqueles eu não abro mão, então eu não participo daquilo que eu não concordo. Mas tem tantos outros que a gente nem parou para pensar nesse assunto ainda, tá? Eliminar os preconceitos, né, ajudaria bastante a gente a ser mais solidário. Principalmente eu vejo muito assim, já convivi muito, né? A gente tá, sei lá, eu tinha um ex-namorado que a gente tava, sei lá, no carro, e aí vinha alguém no sinal pedir alguma coisa e ele julgava. Vagabundo, não quer trabalhar, tarará, sem conhecer absolutamente nada da vida daquela pessoa que tava ali, e com zero solidariedade, zero se colocar no lugar do outro, zero condição de, sei lá, contribuir. Mas a gente não sabe a história. A gente pode pensar num valor de contribuição ou de solidariedade que não fira o teu eixo não negociável, algo assim. Ok? Talvez, né, como a Marie-Louise Giraud. Talvez você julgue a Marie-Louise Giraud uma mulher que matava pessoas porque ela ajudou as outras mulheres, aquelas 27 mulheres, a fazer os seus abortos. Você pode julgá-la, sei lá, uma pessoa que fazia coisas erradas, mas a gente tava no contexto que ela tava de guerra lá na França, sendo que ela, né, sendo que o lugar onde ela trabalhava, os bordéis onde ela trabalhou, eram dominados pelos soldados alemães, ou seja, eram mulheres francesas engravidando sem querer de homens alemães que estavam matando as suas famílias. É uma coisa complexa. Se a gente não passa por aquilo ali, julgar é difícil. Ela teve solidariedade. Então, para essa semana, vamos olhar para a nossa solidariedade. De que maneira a gente é solidário? Ou será que a nossa solidariedade é um tanto quanto hipócrita, muitas vezes? Uau, eu já comecei essa live assim,
Tudo bem, Denise, Rosane, tudo bem, Alana, Paula, Maria Amélia, Geza. A Geza já tinha dado oi, né? Vamos lá, então. Então, a primeira carta das deusas reais já foi. A segunda carta que a gente vai toda live comentar é a Jornada dos Arcanos do Tarot Mystics Deck, tá? Na semana passada a gente tirou o alinhamento com o divino, era essa carta. E hoje, que é a segunda carta, então essa aqui não é sorteio, tá? É a sequência, é a carta da Priestess ou Sacerdotisa, que é praticamente, deixa eu ver se eu consigo botar de um jeito que vocês conseguem ver. Praticamente todo o tarô, a segunda carta é essa carta da sacerdotisa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quero que vocês observem aqui a parte arquetípica, tá? Tem uma lua, uma lua cheia, né? Uma lua cheia super gigantesca ali, mais ou menos passando aqui perto da bochecha da sacerdotisa, que tá representada por esse rosto de mulher aqui. Nós temos um calor, um fogo, uma chama, né? Uma chama da paixão. Então, lua crescente e fogo, duas coisas assim, falando de paixão, né? E aí tem os lagos aqui, que são os lagos de Avalon, né? Representando Avalon. E a sacerdotisa, ela tá reivindicando os seus dons. Quando ela, né, quando ela para observar lua cheia, outro lugar qualquer aqui desse cenário, né, as brumas de Avalon, ou os jardins de Avalon, a névoa é as brumas, né, ou então todos os representantes da natureza, da paixão, do fogo, ela está fazendo o quê? Ela está clamando pelos seus dons inatos. Qual é o dom inato do arquétipo da sacerdotisa? Que arquétipo é esse, gente? É o arquétipo da magia em mim, a magia em você. Nós sabemos que nós temos varinhas de condão. Falando nisso, poxa, eu tenho uma varinha de condão mesmo. Tá? Daquelas do Harry Potter, sabe? Eu vou trazer na próxima live essa varinha. A gente sabe que a gente tem uma varinha de condão. A gente sabe que a gente tem uma coisa dentro de nós que é um poder de criar, um poder criativo, tá? Quando que a gente tá usando esse poder? Quando é que esse poder é clamado? Quando que ele se expressa? Quando que a gente consegue observar ele? Sabe quando? Quando a gente fala a nossa verdade, fala a verdade sem medo, fala o que pensa, fala o que tá sentindo. Ou seja, não tá usando um disfarce, não tá querendo agradar, ou não tá com medo de desagradar. Quando eu tô fazendo isso, eu tô criando de dentro de mim para o mundo. Criando aquela realidade, criando aquela conversa, criando aquele produto, serviço, seja lá o que eu tô fazendo. Porque quando eu tô falando assim, falar a verdade, não é só falar a verdade com palavras, né, faladas. É expressar a sua verdade. Então, a sacerdotisa, ela se expressa em nós, ela se manifesta em nós, esse arquétipo, quando a gente faz isso, quando a gente expressa a nossa verdade, quando a gente expressa a nossa sabedoria, quando a gente expressa os nossos conhecimentos, os nossos poderes, tá? Então, temos essa mágica da criação dentro de nós. Só que muitas vezes a gente deixa essa mágica corrompida porque temos medo da rejeição, da desaprovação, de desagradar, medo do que vão pensar. Por exemplo, usar uma tiara dessa, meu Deus, o que vão pensar? Que mulher ridícula, não tem vergonha? Não tenho vergonha. Então, gente, esse é o arquétipo que vem do segundo passo. Primeiro passo que a gente viu semana passada, alinhamento dos meus propósitos com o divino. Se eu vou fazer uma caminhada, que é o que a gente tá fazendo aqui, eu tô fazendo uma jornada, tá? Se eu quero fazer uma jornada, eu tenho lá uma ideia, um objetivo qualquer em mente, eu preciso buscar esse alinhamento do meu propósito com o divino, com o que é o divino, o que é o espiritual. É eu fazer algo que não seja só pra mim. Eu tirar o egoísmo daquela ideia que eu tenho. Então eu tenho uma ideia, sei lá, de fazer uma viagem pra França. Sério, gente, um dia eu vou viajar pra França, porque esse exemplo sempre vem na minha cabeça. Então eu tenho uma ideia de fazer uma viagem pra França. Como é que eu consigo fazer o alinhamento de uma coisa que parece tão só pra mim com o divino, com um propósito maior?
Bom, não sei, então eu posso tentar buscar. É claro que esse alinhamento, ele é uma busca que a resposta virá à medida que eu tiver aberto meus ouvidos, né? Então eu vou me permitir fazer a pergunta, como posso alinhar, e aí as respostas virão através de insights, virão através dos meus sonhos, virão através de palavras que vão aparecer na minha frente, seja num feed, num livro, enfim, uma música que eu ouço, a informação chega. Então vamos supor que chegasse pra mim, não, faça o seguinte, faz um blog da tua viagem e tenta trazer algum patrocínio para um fim social, faz um blog e tenta compartilhar conhecimento a respeito da França. Tem muitas maneiras de fazer um alinhamento com o divino ou uma conexão espiritual da nossa iniciativa, para que, de maneira que ela não sirva só a mim, de maneira que ela sirva a mim e mais alguém. Isso é o alinhamento com o propósito que a gente viu semana passada. O segundo passo dessa caminhada é despertar a sacerdotisa em você. Como é que se desperta? Quando a gente se expressa falando a nossa verdade, expressando nossa sabedoria, nosso poder, cuidando do nosso espaço, tá? E aí, a pergunta que fica é, onde, né, ou como eu posso reivindicar os meus dons? Porque os meus dons podem estar tão domesticados e corrompidos que hoje eu não expresso ele da maneira como poderia expressar. Aí não tem mágica, eu faço um monte de coisa, mas é como se fosse um monte de coisa desalmada, sem alma. Por quê? Porque eu tô abafando a alma, eu tô deixando só o que o status quo consegue dar conta de ouvir, que eu posso falar, né? Tá? Daí realmente não tem expressão mágica. Para eu trazer mágica, eu tenho que falar a minha verdade. Ok? A terra é meu templo. Essa é a frase da sacerdotisa. A terra é o meu templo. Depois eu ponho essa imagem da cartinha para vocês olharem e ver se chega para vocês mais alguma informação sobre esse arquétipo dessa mulher, né? Que tem essa chama da paixão que se desperta na lua cheia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas mulheres têm isso em si? A lua tá cheia, parece que dá um ciricutico, né? E a gente já fica assim, cheia de mágica interior, digamos. Não é à toa, não é à toa. Ok, pessoal? Vamos lá. Próxima atividade aqui do nosso cronograma é uma leitura semanal, tá? Nessa leitura semanal, eu vou sempre rotacionar os baralhos. Então, na semana passada, eu usei o tarô prateado das bruxas e a gente pegou o arquétipo dos 5 de copas, tá? Hoje eu vou usar cartas xamânicas, que são arquétipos de animais, tá? E vamos ver o que sai aqui pra gente refletir durante a semana. Já saiu pra nós, então, a solidariedade, uma solidariedade bem sem julgamento, tá? Sem preconceito, ou seja, solidariedade de fazer o bem sem ver a quem. Sem ver a quem não é só não ver quem vai receber, é tipo, não julgar se quem tá recebendo a minha solidariedade tá fazendo algo que eu não concordo. É isso, tá? E nós já sabemos que o arquétipo da semana aí, da nossa jornada da Mystics, de qualquer iniciativa que você tenha, é a sacerdotisa, que coloca mágica no que faz. Arquétipo das cartas xamânicas, galo silvestre. Deixa eu ver aqui, gente, é tão ruim com esse negocinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Galo silvestre, tá? Deixa eu pegar aqui agora. Vamos ver o que ele representa? O que o galo silvestre representa? E eu vou deixar a cartinha aqui pra vocês irem olhando também enquanto a gente vai vendo aqui, ó. Tem sempre uma poesia para cada arquétipo dos animais, tá? Galo silvestre da espiral sagrada, seja meu guia para a cordilheira da eternidade, onde todos somos um. Ele representa a espiral sagrada, tá? Por quê? Porque ele efetua esses movimentos circulares contínuos. Esse galo aqui, que é um galo lá dos Estados Unidos, tá? Ele faz esse movimento de espiral, tá? Que é esse símbolo, né, de um túnel, de um eterno retorno. Olha que bonito! Um símbolo de um túnel, de um eterno retorno, pelo qual estamos sempre passando para nascer e renascer, nascer e renascer. A espiral é
é um arquétipo, né, muito consagrado, digamos, de uma metáfora de iluminação, né? De iluminação pessoal, de desenvolvimento, aonde cada vez que eu passo por aquele mesmo lugar, mas se eu tô numa espiral virtuosa, é como se eu estivesse fazendo esse movimento para cima e sempre expandindo. Então, eu começo pequenininho aqui embaixo, dou uma volta, eu tô passando pelo mesmo ponto, mas eu tô sempre expandindo, eu tô virtuosamente desenvolvendo virtudes. Eu posso também estar numa espiral invertida, que é uma espiral viciosa, aonde eu estou passando pelo mesmo ponto, mas eu tô invertida, eu tô cada vez mais descendo, e porque eu estou cada vez mais desenvolvendo vícios. Então, virtuosa, desenvolvimento de virtudes, subindo, viciosa, desenvolvimento de vícios, descendo. Virtuosa mais humana, valores mais humanos. O que é um valor humano? Aqueles que você, se você, né, pensar assim de bate-pronto, você vai pensar assim, quais são as coisas bonitas, os bons valores de uma pessoa? Bondade, honestidade, justiça, esses aí, lealdade, verdade, todos esses aí que são comuns a todo mundo, pode ser de qualquer época da humanidade, eles são comuns. E os vícios variam de época para época, porque novos vícios vão sendo criados à medida que pessoas criam mais substâncias viciosas, né? Então, outras drogas, outras substâncias, outros jogos, redes sociais é uma substância viciosa mais moderna, né? Mais recente, digamos, tá bem? Então, esse galo silvestre, ele representa essa espiral, que pode ser virtuosa ou viciosa, mas ela sempre representa isso. Eu tô nascendo e renascendo, meio que passando pelo mesmo aprendizado, tá? Então, essa carta, ela vem nos trazer com a seguinte reflexão. Vamos empreender uma meditação, uma reflexão, né, sobre a qualidade dos movimentos na nossa vida. Como é que eu tô me movimentando pela vida? Eu tô sendo solidária? Eu tô colocando a minha verdade ali no meu dia a dia, na minha fala? Que movimentos eu tô fazendo? Eu tô fazendo movimentos de expansão, movimentos para sim, movimentos para mais, movimentos de crescimento, ou eu tô fazendo movimentos para o não, para a morte, para menos na minha vida? Eu estou me colocando dentro de uma caixinha para me caber, para me fazer caber ali? Eu estou sendo menos do que eu sou? Ou eu estou fazendo movimentos de ser como eu sou e até mais? Essa é a pergunta. Eu estou em qual espiral? Na virtuosa ou na viciosa, tá? Comece visualizando o sol como uma estrela lá no meio de um monte de estrelas, né? E aí você começa a pensar nisso, você começa a pensar que o sol, ele é apenas uma pequena estrela no meio de várias outras, até inclusive muito maiores, mas para nós ele é tipo a estrela. E nós também somos assim, nós também somos no meio de 8 bilhões, mas para pessoas próximas e para nós mesmos, nós somos a estrela. Então, o nosso movimento importa. O teu movimento influencia a tua vida e a vida das outras pessoas. É responsa. Se eu não consigo fazer por mim, eu sempre, quando eu tive várias iniciativas que eu sabia que eram boas, mas eu não conseguia dar conta de tocar pra frente sozinha. Eu pegava na mão de alguém, eu aprendi isso, que quando a gente pega na mão de uma parceria pra fazer aquilo que a gente não tá dando conta de fazer sozinho, a coisa vai. E o que tem de errado? Mas eu passei anos e anos da minha vida não querendo pedir ajuda, tá, gente? Nossa senhora, que dificuldade, né? Porque tinha um peso assim no ombro não, tem que dar conta, tem que conseguir fazer as coisas. Não pode, não sei o que, pedir ajuda é fraqueza. Fraqueza nada. É muito pelo contrário, é admitir a humanidade em si. Humanidade que tem determinadas limitações de realização. Tem determinadas condições que não consegue superar, mas quando tem uma parceria, quando tem alguém ali para te motivar, para fazer contigo, ou só para te empurrar mesmo, vai, aí vai. E o que tem de errado nisso? Ó, se alguém tiver precisando de parceria aí pra fazer alguma coisa, manda um direct aí pra mim que eu sou parceira, beleza? É só organizar a agenda e a gente faz junto.
Então a gente sim, a gente é um sol na vida de alguém. Na sua vida com certeza você é. E pode ser na vida de muitas pessoas que estão próximas a você, né? Então estude a maneira que você se move no mundo. É isso que essa carta tá pedindo, tá? Como você se visualiza fazendo esses movimentos? Que tipo de reação tu provoca nas pessoas quando tu se movimenta, tá? Que tipo de energia tu tá deixando pro universo? Que palavras, né, tu usaria para descrever esse deslocamento que tu faz? Tanto no mundo material, é espiral virtuosa ou é espiral viciosa? Quanto no mundo espiritual também. E aí avalia, por último, se esses movimentos, tá, que você tá fazendo são compatíveis com a concretização dos seus objetivos. Porque às vezes a gente fala que quer alguma coisa e faz tudo ao contrário. Como eu falei pra vocês, já fiz muito disso. Muito. Aí quando eu percebi um parceirinho, uma parceirinha, né, alguém que te apoia, serve como esse lembrete também, né? Serve como essa pessoa que, pá, olha só, tu disse que tu queria tal coisa, mas tu tá indo, tu disse que tu queria ir pra direita, mas tu tá indo pra esquerda. É isso mesmo, Vilca? É isso mesmo que tu tá querendo? Entende, gente? A parceria ajuda demais. Eu recomendo. Ok. Então essa foi a carta da nossa semana. A gente tirou aqui, meninas, ó. Tiramos a solidariedade com a Marie-Louise Giraud, solidariedade de fazer o bem sem ver a quem. Tiramos, aqui não é uma tirada, é o segundo passo da caminhada, a sacerdotisa que traz o arquétipo da mágica em nós e do poder de criar. E tiramos como cartinha da semana o galo silvestre, que representa a espiral do nosso movimento, para que a gente investigue que movimento estamos fazendo, para cima, para o mais, para a vida, para expansão, para crescimento, ou morte, menos, contração, repressão, ok? Beleza! Olha só, meninas, ninguém mandou pergunta, ninguém mandou tema. De novo, segunda live que ninguém manda nada, mas eu não vou desistir, eu vou continuar aqui até vocês começarem a mandar as dúvidas de vocês e eu vou tirar carta para todo mundo que mandar. Se alguém quiser mandar algum tema aqui no chat, eu posso tirar uma cartinha, tá? Mas, exemplo do que eu fiz semana passada, eu vou tirar uma cartinha aqui, geral para a galera, ok? Eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu já fiz, ano passado não, 2020, né? Eu fiz esse oráculo da noite, que eu fazia de todas as noites, inclusive, e foi muito legal, deu muito certo. Iniciar o sagrado feminino em meu clã familiar. Vou falar uma coisa sobre o sagrado feminino, Alana, né? Sagrado feminino, olha só. As linguagens simbólicas, as metáforas, os arquétipos, as cartas ou outros tipos de simbologia, né? Podendo ser, por exemplo, até um recipiente, uma vela, qualquer tipo de símbolo, tá, gente? Às vezes não são bem interpretadas. Dependendo do grupo, eu vou ter uma aceitação maior ou menor, dependendo do símbolo que eu apresento também. Passo isso na minha família também, gente. Então, o que eu recomendo? Para quem quer apresentar o sagrado feminino e pode ter alguma dificuldade, porque quem vai receber a mensagem pode não estar aberto para a linguagem simbólica. Eu recomendo que você passe apenas o seguinte, que o que é o sagrado feminino é a visão intuitiva que existe, não existe só na mulher, existe no ser humano, mas a mulher tem muito, né? Muito, principalmente as que ouvem a intuição. A visão cíclica, a visão intuitiva, a visão cíclica, ou seja, de que as coisas não são da cultura da produtividade, sabe? Que é produção em massa, pá. Não, é cíclico, a criação é cíclica, as emoções, tudo isso vai acontecendo, né? De acordo com ciclos, então isso é uma coisa bem do feminino, que eu acho que é uma coisa que você pode passar como informação aí pra tua família, sem ter que usar muita simbologia, tá? E a visão dessa possibilidade criativa, dessa coisa de gestar, de gerar, de criar a partir de uma inspiração,
Acho que essas visões dão uma ideia do que é o feminino em alguém, podendo ser mulher ou homem, certo? Cíclica, visão intuitiva. Ah, tem mais uma coisa, visão ancestral. Esse terceiro elemento, que é essa visão de que nós não chegamos aqui do zero. A gente chega aqui no planeta, nasce aqui, sei lá, vamos dizer assim, nesse momento, quando a gente chega aqui, a gente já tá trazendo toda uma história familiar, toda uma carga genética. A gente parte das nossas ancestrais e talvez até de nós mesmas, não sei, porque daí eu não tenho conhecimento suficiente para falar de reencarnação, mas que a gente chega aqui já com uma carga, né, com uma história da nossa família, com histórico, e que a gente já chega com uma carga genética, isso a gente já sabe. Então, é importante ter essa visão ancestral. Eu acho que o sagrado feminino, ele percebe, ele tem ouvidos para ouvir a intuição, que muitas vezes ficou perdido, tá? Tem a visão cíclica de criar as coisas, que a cultura da produtividade tentou matar, né? Fazendo com que a gente, querendo transformar seres humanos em máquinas. E a terceira visão seria a visão ancestral, que a gente quando tá fazendo e vivendo, etc. lá, existe uma conexão com toda a nossa ancestralidade, tanto para coisas boas, quanto para coisas não boas da ancestralidade também. Eu acho que o feminino tem essa capacidade. Então, Alana, essa é a minha recomendação. Fala com eles sobre isso, talvez numa linguagem simbólica, talvez não. Mas eu acho que esses três são os elementos aqui. Então, vamos tirar uma cartinha gerales para todo mundo. Vamos nessa, vamos no geralzão. E semana que vem eu quero ver se vocês vão mandar pergunta, viu, gente? Pergunta ou tema, vamos lá. Cartinha geral para todo mundo. Saiba pedir e aceitar ajuda. Meu Deus, gente, ó, é aquelas coincidências. Eu falei, né? Pega a mão de uma parceirinha aí. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. A gente tirou a carta da solidariedade. A solidariedade é dar ajuda. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha. Sim, a gente achar que a gente consegue fazer tudo sozinha é muito difícil. Tem coisa que é impossível. Não tem como, por exemplo, fazer uma cirurgia, sei lá, complexa numa pessoa sozinha. Tem uma equipe ali fazendo aquilo. E o mérito não é só de uma pessoa, não é só do cirurgião ou da cirurgiã que faz lá o corte. É toda aquela galera ali junto, trabalhando para fazer o negócio junto. E se não fosse essa galera, quantas pessoas poderiam ter morrido, etc. Então, gente, é super top isso aqui. Trabalho em equipe, solidariedade, pedir e dar ajuda. É o que faz, ó, espiral virtuosa, aqui, ó, do Galo Silvestre. Espiral virtuosa é assim, é com a galerinha de mãos dadas, né? Ficar apegada a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Sim, porque, né, sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica ruminando aqui na cabeça, não compartilha com ninguém e só vai ficando enlouquecida. Enlouquecida e poluída. Aí a sacerdotisa não se manifesta. Lembra que a sacerdotisa é manifestação da mágica. Então eu já tô expressando a minha verdade. Eu tô expressando através de palavras, através das minhas escritas, do que eu escrevo, através dos meus preparos, dos meus cozinhadinhos, né? Do que eu cozinho, do que eu alimento as outras pessoas, me alimento na vida, tá bom? Beleza. Pessoal, eu falei pra vocês que eu ia começar, então, uma caminhadinha com este livro aqui, que é o Bhagavad Gita, tá? Esse livro aqui é tradição indiana, então, filosofia indiana. Ele é um livro de uma história. Então, vou conversar com vocês sobre esse livro, contando a história que tem nesse livro, tá? Eu vou contar como um formato de contoterapia mesmo. Vocês viram que ele estava marcado aqui, né? Porque eu vou de capítulo em capítulo. Então, cada domingo eu vou falar um pedacinho. E eu vou deixar a reflexão pra você, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, eu não trouxe meu sininho pra contar a história. Esqueci total. Mas vamos lá.
eu vou contar pra vocês a história que é contada aqui é um formato de poesia. Eu não vou contar no formato de poesia, eu vou tentar trazer um pouco de uma adaptação para uma linguagem mais coloquial, moderna e ocidental, porque eles usam a linguagem oriental, já que eles são indianos, certo? Então assim, tinha um rei, o rei da comunidade Kurus, tá? Ele era o rei da vida material. E ele estava conversando com um cara que estava observava tudo que acontecia no reino, tá? A conversa deles era assim, ó. O rei perguntou a ele: qual que foi o feito dos meus guerreiros, os guerreiros do reino Kurus, contra o exército dos Pandavas? Então a gente tem de um lado os Kurus, do outro lado os Pandavas. O rei de Kurus perguntando como que estava a guerra entre os dois. Aí o historiador conta para ele: olha, aqui no lado dos Kurus você tem o seu comandante supremo, que é o representante da obstinação. Ele é o cara da obstinação. Mas do lado dos Pandavas existe um herói que é o herói da vontade espiritual. Existe um que representa o ser humano em desenvolvimento. Existe um lá que representa o eu superior. Do lado dos Kurus tem um que representa um egoísmo, outro que representa o instinto cego. E tinha alguns heróis que serviam aos dois exércitos, tá? Dentro do exército dos Kurus e do exército dos Pandavas tinha heróis que representavam a intelectualidade, os desejos, as paixões, as artes, as ciências. Esses estavam espalhados entre Kurus e Pandavas, tá? Apesar de que, né, no exército dos Kurus, que é onde tinha o instinto cego, tinha o egoísmo, ali tinha menos guerreiros. Nos Pandavas, onde tinha a vontade espiritual, onde tinha o ser humano em desenvolvimento e o eu superior, ali tinha mais guerreiros. Apesar disso, apesar de um exército estar mais cheio que o outro, o rei dos Kurus resolveu ordenar que trocassem a trombeta bélica, né? Então, o Bhishma, que é o herói da obstinação, ele dá o sinal, ele toca lá uma corneta, que é um sinal de guerra, e os guerreiros, né, dos lados dos Kurus se enchem de ânimo, se enchem de coragem e vamos lá, vamos pra cima. E aí os Pandavas respondem com as suas cornetas. Só que os Pandavas têm umas cornetas com nomes diferentes. Cada corneta tem um nome. Uma se chama Dom de Deus, a outra se chama Vitória, a outra se chama Harmonia, a outra se chama Glória. E eles tocam essas trombetas tudo ao mesmo tempo. E aí, com essas trombetas tudo tocando, né, essas cornetas e trombetas e etc, que era aquele sinal de tu, vamos pra guerra, o ar começa a vibrar, vibrar, e começa a se formar uma tempestade, assim, nuvens e nuvens começam a se formar. E as cornetas tocam tão alto que o chão, a terra vibra, e todo o povo ao redor daqueles dois exércitos começa a ficar aterrorizado, porque o chão está tremendo. Dentre as pessoas que estavam no exército dos Pandavas, um deles era o ser humano em desenvolvimento, que é o Arjuna, o nome dele é Arjuna. E nessa hora, ele fica em dúvida. Quando ele vê o chão tremendo e ele vê o terror do povo, ele fica em dúvida. Será mesmo que eu devo guerrear? Então ele pede pro Krishna, que é o eu superior dele, congelar a cena. Krishna, congela essa cena, me deixa no meio dos dois exércitos que eu quero analisar melhor se vale a pena comprar essa briga. E aí o Krishna, que é o eu superior, faz isso. E o Arjuna, o ser humano em desenvolvimento, ele olha para um exército, olha para outro exército e vê que nos dois exércitos estão os seus parentes. Tem representantes da família dele, dos amigos dele, dos conhecidos dele, nos dois exércitos. E nessa hora ele fica com o coração dilacerado. Ele fica, ele começa a passar mal mesmo, sabe? Coração palpitante, não consegue enxergar direito, já, sabe, o pensamento já fica confuso, mal consegue ficar de pé.
E aí ele fala assim, eu não quero vencer. Do que adianta ganhar uma guerra assim? Não existe nenhuma satisfação em ganhar. Não existe nenhuma conquista terrena, material, que compense essas perdas. As perdas dessas pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam pecadores, mesmo que essas pessoas não sejam, né, muito desenvolvidas, guerrear contra essas pessoas seria pecar tanto quanto eles, fazer a mesma coisa que eles fazem. Será que essa é a resposta que eu devo dar, de igual para igual? Porque Kurus quer guerrear contra Pandavas. Será que Pandavas deveria guerrear contra Kurus? Ah? Se eu fizer isso, eu não estarei me corrompendo ao mesmo tipo de comportamento que eu condeno? E aí ele senta lá no carro, né? Eles têm uns carrinhos de guerra, né? Ele senta onde ele tá e deixa cair as armas e fica ali, com o coração amargurado. Esse é o primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Então, gente, aqui a gente tá vendo uma história aonde lembra que nas histórias todos os personagens são partes da mesma pessoa, né? Então a gente tem os Kurus, os egoísmo, o nosso egoísmo, os nossos vícios ou os nossos fraquezas ou qualidades que não foram desenvolvidas, algo assim. E nós temos os Pandavas, que são as qualidades desenvolvidas, ou é o ser humano em desenvolvimento. Tem o nosso eu superior, a vontade espiritual, né? A gente tem uma guerra entre esses dois exércitos. E no meio tem um cara ali que fica balançando. Ele fala assim, será que eu devo lutar contra isso aqui? Será que eu fazendo isso eu também não vou cair pro lado de lá? E essa é a primeira reflexão do Bhagavad Gita. A reflexão de entender que as forças, né, algumas forças, por exemplo, desejos, né, paixões, intelecto, artes e ciências, algumas vezes essas forças servem aos Kurus, ou seja, serve para o egoísmo, serve para a obstinação, serve para o instinto cego, ou algumas vezes serve para a vontade espiritual, para o desenvolvimento, para a compaixão, para o outro exército, o exército dos Pandavas. Então, nesse meio do caminho estamos nós. Como é que eu uso essas forças? Eu uso para o exército que me coloca na espiral viciosa, ou eu uso para o exército que me coloca na espiral virtuosa? Eu nem sabia que ia sair a carta do galo, mas já tô aproveitando para juntar o Bhagavad Gita com as cartas que saíram aqui hoje. E aí, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, tá? Observe-se e veja como você age nesse sentido de dessa briga interior, de que ter um objetivo, de ter um motivo, de ter algo, ou talvez de perder algo, e quando você vai brigar por aquilo, lutar por aquilo, as suas batalhas, quais são os exércitos que você dá mais ênfase, qual é o exército que você alimenta mais, ou eu nem entro em briga nenhuma, tá? Isso também serve, a história serve pra gente pensar na nossa vida em relação a outras pessoas, ok? Então, na semana que vem, a gente continua com o capítulo 2. E agora eu vou fazer o sorteio para o grupo de prática do Offloading. Nós só temos 4 pessoas aqui. Puxa, eu tinha anotado naquele meu caderno... Peraí, gente, eu vou pegar meu caderno. Um minutinho, tá? Pronto! Eu tinha anotado aqui no meu caderno um número de 1 a 5, então já que temos 5 pessoas. Quem colocar primeira aqui ganha o grupo de prática e a imersão, tempo de iniciar, e a jornada, tempo de despertar. O que é isso, gente? Vocês sabem que eu tenho um projeto para ajudar as pessoas a fazerem os seus projetos, né? Eu sou gerente de projeto, então eu faço isso. E aí isso passa por definir prioridades, isso passa por listar os seus sonhos, isso passa por planejar o uso do seu tempo, dividir, né? Dividir os projetos,
a sua ideia, o seu desejo em partes menores, organizar como vai chegar lá. E aí eu chamei isso de, uma parte disso foi feita na jornada Tempo de Despertar, outra parte foi feita na imersão Tempo de Iniciar. E aí o pessoal da imersão pediu para eu fazer um grupo de prática, ou seja, aquilo que eles viram agora colocado na prática com eles. A gente vai sentar e a gente vai fazer junto. E serão 6 encontros, tá? 6 semanas seguidas, sempre na segunda-feira à noite, onde a gente vai cada dia praticar, cada segunda-feira praticar uma parte daquilo que eles aprenderam na teoria nesses dois encontros aí. Ateliê Queca Arteira. Você acertou o número 3. De prima. Vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um linkzinho, tá? Onde você se inscreve, coloca teu e-mail lá e tal. E aí você tem acesso a todo o conteúdo gravado. E depois você vai receber o e-mail com a sala de Zoom certinho para participar do evento, tá bom? Dos encontros ao vivo. Gente, beijos pra vocês. Quase 1 hora de live. Eu quero que essa live seja um pouquinho mais curta, mas hoje teve até contoterapia, né? Pensem nisso, ó. Tudo que ficou de recado pra nós eu vou botar depois aqui no meu stories. Ficou solidariedade, tá? Como é a solidariedade na minha vida. Ficou como eu trago a mágica para as minhas criações, né? A mágica de ser eu mesma, tá, gente? É esse tipo de mágica. Como é o meu movimento no mundo, para cima ou para baixo, pro bem ou pro mal. E sobre, um recado geral foi sobre saber pedir ajuda, não ter vergonha e seguir em parceria. Ok? Até semana que vem. Na semana que vem eu vou continuar o Bhagavad Gita, eu vou continuar a jornada do Mystics Deck. Nós vamos ter outra deusa da vida real, nós vamos ter outra cartinha de outro tarô e manda o tema e as perguntas de vocês para eu poder ler aqui, beleza? Tchau, tchau, queridas! Boa semana para todo mundo!